Gabriel Garcia Marques foi um dos escritores mais importantes do século XX e uma das vozes mais fortes da literatura latino-americana. Ele nasceu no dia 6 de março de 1927, em Aracataca, uma pequena cidade da Colômbia próximo ao Mar do Caribe. Essa informação parece simples, mas ela é fundamental para entender a sua obra. Aracataca não foi apenas o lugar onde ele nasceu, foi também a grande fonte de sua imaginação literária. Muitas paisagens, personagens, histórias de família, lendas populares, conflitos políticos e situações absurdas que aparecem em seus livros nasceram, de alguma maneira, da memória daquela região colombiana. O seu nome completo era Gabriel José Garcia Marques, mas ao longo da vida ele ficou conhecido carinhosamente como Gabo. Esse apelido acompanhou o escritor em sua trajetória pública e acabou se tornando quase um segundo nome. Quando falamos em Gabo, estamos falando não apenas de um autor famoso, mas de uma figura que ajudou o mundo a olhar para a América Latina com mais atenção. Ele mostrou que a história latino-americana, com as suas violências, desigualdades, guerras civis, ditaduras, religiosidade popular, mitos, festas e tragédias, podia ser matéria de grande literatura. A infância de Gabriel Garcia Marques foi decisiva para a formação do escritor. Nos primeiros anos de vida, ele foi criado pelos avós maternos, o coronel Nicolas Marques e Tranquilina Iguarã. O avô tinha participado de guerras civis na Colômbia e carregava na memória histórias de batalhas, disputas políticas, mortes, injustiças e coragem. Era um homem ligado ao mundo da história, da política e da realidade concreta. Foi com ele que o menino Gabriel ouviu relatos sobre conflitos armados e sobre a violência que marcou a formação do seu país. Já a avó tinha outra forma de narrar o mundo. Ela contava histórias de fantasmas, presságios, mortos que apareciam, acontecimentos misteriosos e fatos sobrenaturais, como se tudo aquilo fosse absolutamente normal. O mais importante é perceber que ela não contava essas histórias como fantasia. Para ela, o extraordinário fazia parte da vida cotidiana. Essa convivência com o avô e com a avó ajudou a formar a marca mais famosa da literatura de Garcia Marques, a mistura entre realidade e imaginação. De um lado havia o mundo histórico, político e violento contado pelo avô. De outro, havia o mundo das crenças, dos mortos, dos milagres e dos mistérios contado pela avó. Mais tarde, quando o escritor criou as suas narrativas, esses dois modos de ver a vida apareceram juntos. Por isso, em seus livros, um fato absurdo pode ser narrado com a maior naturalidade, como se fosse algo comum, e uma situação cotidiana pode ganhar uma dimensão quase mítica, quase lendária. Depois da infância em Aracataca, Garcia Marques estudou em diferentes cidades colombianas. Ainda jovem, foi para Bogotá estudar direito, mas não se apaixonou pela carreira jurídica. O que realmente o atraía era a leitura, a escrita e a vida intelectual. Ele lia muito, descobria autores que seriam importantes para a sua formação, como Franz Kafka, William Faulkner, Virginia Woolf, Miguel de Cervantes, Jorge Luis Borges e Juan Rulfo. A leitura de Kafka, especialmente, teve um grande impacto sobre ele. Ao perceber que um escritor podia começar uma história dizendo que um homem acordou transformado em inseto, como acontece em A Metamorfose, Garcia Marques entendeu que a literatura podia ir muito além da simples cópia da realidade. Ela podia revelar verdades profundas por meio de situações estranhas, fantásticas ou aparentemente impossíveis. Mas Garcia Marques não se formou apenas nos livros. Ele também se formou nas redações de jornal. O jornalismo foi uma das grandes escolas da sua vida. Ainda muito jovem, começou a trabalhar em jornais colombianos como El Universal, El Heraldo e El Espectador. Escrevia crônicas, reportagens, comentários e textos variados. Essa experiência foi essencial para o seu estilo.
O jornalista precisa observar detalhes, ouvir pessoas, perceber contradições, narrar fatos com clareza e prender a atenção do leitor. Garcia Marques levou tudo isso para a literatura. Por isso, mesmo quando suas histórias apresentam situações fantásticas, elas costumam ser narradas com precisão, como se fosse uma reportagem. Ele aprendeu a contar o extraordinário com linguagem direta, concreta e convincente. Nos anos 1950, Garcia Marques viveu em diferentes lugares, como Roma, Paris, Caracas, Nova York e Cidade do México. Essas viagens ampliaram a sua visão de mundo. Ele conheceu a Europa do pós-guerra, enfrentou dificuldades financeiras, trabalhou como correspondente e conviveu com artistas, escritores e jornalistas. Ao mesmo tempo, nunca deixou de carregar dentro de si a memória da Colômbia e do Caribe. Essa mistura entre experiência internacional e memória local deu força à sua literatura. Ele não escrevia sobre a América Latina como alguém preso a um pequeno espaço, mas como alguém capaz de ligar a vida de uma aldeia aos grandes problemas históricos de um continente. A sua estreia literária aconteceu em 1955, com o romance A Revoada, também conhecido como O Enterro do Diabo. Nesse livro já aparece Macondo, o povoado imaginário que se tornaria o espaço mais famoso da sua obra. Macondo não é apenas uma cidade fictícia, é uma espécie de síntese poética da América Latina. Ali se misturam memória familiar, política, violência, solidão, decadência, religiosidade, exploração econômica, tradição oral e acontecimentos fantásticos. Antes de se tornar mundialmente conhecido com 100 anos de solidão, Garcia Marques foi construindo esse universo aos poucos em romances e contos, como Ninguém Escreve ao Coronel, A Hora Má, O Veneno da Madrugada e Os Funerais da Mamãe Grande. É importante lembrar que Os Funerais da Mamãe Grande, publicado originalmente em 1962, pertence a esse momento de formação e amadurecimento do autor. O livro reúne contos que ajudam a entender o mundo de Macondo antes da explosão definitiva de 100 anos de solidão. Nesses contos, já encontramos personagens pobres, mulheres fortes, autoridades violentas, coronéis, padres, povoados abafados pelo calor, injustiças sociais e acontecimentos que parecem simples, mas revelam uma realidade profunda. Garcia Marques já mostrava ali a sua capacidade de transformar pequenas cenas em retratos amplos da sociedade latino-americana. Em 1958, Garcia Marques se casou com Mercedes Barcha, companheira fundamental em sua vida. Mercedes esteve ao seu lado nos anos de dificuldade, acompanhou a sua trajetória e teve papel decisivo durante o processo de escrita de 100 anos de solidão. A história da criação desse romance se tornou quase lendária. Nos anos de 1960, vivendo no México, Garcia Marques teria decidido dedicar totalmente ao livro. Durante meses, escreveu intensamente, enquanto a família enfrentava problemas financeiros. O romance foi publicado em 1967, em Buenos Aires, e mudou para sempre a vida do autor. 100 anos de solidão tornou Gabriel Garcia Marques conhecido no mundo inteiro. O livro conta a história da família Buendia ao longo de várias gerações, no povoado de Macondo. Mas por trás da história familiar está também a história da América Latina. A fundação de cidades, as guerras, a exploração econômica, a violência política, os interesses estrangeiros, os sonhos de progresso, as tragédias coletivas e a solidão dos indivíduos e dos povos. A obra se tornou um dos grandes símbolos do chamado realismo mágico, expressão usada para caracterizar uma literatura em que o maravilhoso e o cotidiano aparecem misturados de maneira natural. No entanto, é preciso tomar cuidado com essa expressão. O realismo mágico não significa simplesmente colocar magia na história. Em Garcia Marques, o fantástico muitas vezes serve para revelar uma verdade histórica ou uma verdade social. Quando algo absurdo acontece em seus livros, esse absurdo não é gratuito. Ele ajuda a mostrar que a própria realidade latino-americana, marcada por desigualdades, violências e exageros do poder, muitas vezes parece inacreditável. Em outras palavras, Garcia Marques não inventa um mundo mágico para fugir da realidade.
Ele usa o maravilhoso para mostrar melhor essa realidade. Garcia Marques faz parte do chamado boom latino-americano, movimento editorial literário que, especialmente nos anos de 1960 e 1970, levou vários escritores da América Latina ao reconhecimento internacional. Ao lado de autores como Júlio Cortázar, Mário Vargas Llosa e Carlos Fuentes, ele ajudou a colocar a literatura latino-americana no centro do debate mundial. Mas a sua obra alcançou um lugar muito particular, porque ele consegue unir satisfação literária e grande comunicação com o público. Seus livros podiam ser estudados por especialistas, mas também eram lidos com paixão por leitores comuns. Depois de 100 anos de solidão, Garcia Marques continuou escrevendo obras importantes. Em O Outono do Patriarca, publicado em 1975, ele criou uma poderosa reflexão sobre as ditaduras latino-americanas e a figura do governante autoritário. Em Crônica de uma Morte Anunciada, de 1981, misturou jornalismo e ficção para contar a história de um crime que todos sabiam que iria acontecer, mas ninguém conseguiu impedir. Em O Amor nos Tempos do Cólera, de 1985, escreveu uma das grandes narrativas de amor da literatura contemporânea. Em O General em Seu Labirinto, de 1989, voltou-se para a figura histórica de Simão Bolívar, mostrando esse libertador em seus últimos dias, já doente e cercado de frustrações. A vida política de Garcia Marques também foi muito comentada. Ele era um intelectual de esquerda e manteve amizade com líderes políticos importantes, especialmente Fidel Castro de Cuba. Essa relação gerou admiração em alguns setores e críticas em outros. Para seus defensores, Gabo foi um escritor comprometido com a América Latina, com os povos pobres e com a denúncia das injustiças. Mas, para os seus críticos, sua proximidade com o poder político, especialmente com o regime cubano, foi problemática. Esse aspecto mostra que Garcia Marques não foi uma figura neutra ou distante dos conflitos do seu tempo. Ele viveu intensamente as tensões políticas do século XX latino-americano. Em 1982, Gabriel Garcia Marques recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Foi um reconhecimento mundial de sua obra e, ao mesmo tempo, uma consagração da literatura latino-americana. Em seu discurso de recebimento do prêmio, intitulado A Solidão da América Latina, ele falou sobre a história violenta e muitas vezes incompreendida do continente. Lembrou guerras, ditaduras, desaparecimentos, pobreza e resistência. O discurso mostrou que, para ele, a literatura não estava separada da história. Escrever era também uma forma de afirmar a existência de um continente que muitas vezes havia sido visto de fora com preconceito ou com incompreensão. Nos últimos anos de vida, Garcia Marques continuou sendo uma referência mundial. Publicou suas memórias em Viver para Contar, obra que narra parte da sua infância, da sua juventude e a sua formação como escritor. Também publicou Memórias de Minhas Putas Tristes, em 2004. Com o passar do tempo, a sua saúde começou a se fragilizar e ele se afastou cada vez mais da vida pública. Morreu no dia 17 de abril de 2014, na cidade do México, onde viveu boa parte da sua trajetória adulta. Sua morte foi sentida em todo o mundo, especialmente na Colômbia e nos países latino-americanos, países que viam nele uma espécie de contador maior de suas histórias, de suas dores e de suas esperanças. A importância de Gabriel Garcia Marques está no fato dele ter transformado experiências locais em literatura universal. Ele partiu de Aracataca, de histórias familiares, de povoados pobres, de coronéis esquecidos, de mulheres silenciosas, de padres, alcaides, trabalhadores e velhos casarões. Mas, ao narrar esse mundo, falou de temas que interessam a todos: amor, morte, solidão, poder, memória, injustiça, desejo, esperança e esquecimento. A sua literatura ensina que o extraordinário pode estar escondido no cotidiano e que a realidade, muitas vezes, é mais surpreendente do que qualquer invenção.